meditação do dia. No livro de Marcos, capítulo 6, nós temos o registro de Jesus Cristo enfrentando a incredulidade na sua própria pátria. Jesus enviando os 12 discípulos a fazer a obra do Senhor. Também temos o registro da morte de João o Batista, a primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus andando sobre as águas e Jesus em Genezaré. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre a libertação de um homem com espírito imundo pelo Senhor Jesus Cristo. Também a ressurreição da filha de Jairo e a cura de uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Agora no capítulo 6, a palavra de Deus nos diz no versículo 1: E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa passagem, nós vemos a incredulidade na própria pátria do Senhor Jesus Cristo. E ele nos ensinou essa grande verdade. Ele fala no versículo 4, que não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Isso acontece muitas vezes com os servos do Senhor, na sua própria casa, no seu próprio, na região aonde mora. As pessoas, por conhecerem o servo do Senhor, a serva do Senhor, muitas vezes não lhe respeitam, não acreditam nele como sendo uma pessoa enviada por Deus, por estar próximo deles. Isso acontece muitas vezes no mundo em que vivemos, e isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo, e fica como ensinamento a cada um de nós, que não há profeta, não há homem de Deus, mulher de Deus enviado por Deus, sem honra, a não ser na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E no versículo 5 a palavra de Deus diz que Jesus não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa por conta da incredulidade das pessoas. O que afasta os milagres, as maravilhas de Deus de nossa vida é a nossa incredulidade. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, o Senhor Jesus envia os 12 discípulos de 2 em 2, nos ensinando o princípio do companheirismo na obra do Senhor. Não devemos querer fazer as coisas sozinho, mas sempre acompanhados. Assim como o Senhor Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2. Ele não quer que nós sejamos enviados sozinhos para fazer a obra do Senhor. É claro que há exceções quanto a esse princípio, pois nem sempre estaremos acompanhados. Mas é bom que guardemos esse princípio em nossa vida, para que façamos a obra do Senhor com o servo de Deus ao nosso lado, para que assim possamos sempre estar acompanhados aqui na obra do Senhor. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala sobre o registro da morte de João o Batista, que foi degolado por conta de falar a verdade ao rei Herodes. Por conta de ser um homem justo e sincero, ele foi degolado. Perdeu a sua cabeça, mas não perdeu a sua honra diante do Senhor. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, o Senhor Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, que pareciam ser muito pouco para uma grande multidão.
mas serviram para alimentar uma grande multidão, pois o Senhor Jesus abençoou esses pães e esses peixes. Que possamos meditar nessa palavra. Muitas vezes achamos que aquilo que temos em nossas mãos é pouco, mas se colocarmos nas mãos do Senhor Jesus, se torna muito para alimentar uma grande multidão e ainda sobrar, assim como sobrou nesse acontecimento, nesse grande milagre que o Senhor Jesus operou. Muitas vezes achamos que o nosso tempo é pouco, que as nossas habilidades são poucas, mas se colocarmos cada segundo de nosso dia nas mãos do Senhor Jesus Cristo, cada dia será uma ferramenta para alcançar muitas pessoas. Devemos ter fé nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, o Senhor Jesus anda sobre as águas, indo até os seus discípulos que estavam no meio do mar, sendo atormentados. Acalma a situação. E a palavra de Deus nos diz que ainda os discípulos não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Muitos de nós, mesmo vendo tantas maravilhas, endurecemos o nosso coração. Que possamos meditar nessa palavra. E para finalizar o capítulo de número 6, a palavra de Deus nos diz que Jesus chega ao outro lado, na terra de Genezaré, e ali uma grande multidão começa a trazer em leitos pessoas que estavam enfermas. E Jesus curava essas pessoas. Todos os que tocavam, ao menos na orla da sua roupa, saravam. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos meditar nessa palavra, no poder do Senhor Jesus Cristo, não somente para curar os enfermos, mas para transformar vidas. Que não venhamos ser assim como os discípulos nesse momento, que tinham visto os milagres, mas ainda estavam com seu coração endurecido. Como está o nosso coração? Que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração e assim ter um excelente sábado na presença do Senhor Jesus. Amém.